Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César, eu sou mestrando em Ciências Biológicas pela UFJF e juntamente com a doutoranda Ana Luísa, nós viemos trazer informações sobre os testes de Covid que vocês nos fizeram lá na nossa página 60 é mais e também trazer algumas informações sobre os anticorpos e sua atividade em nosso corpo. Nesses últimos 6 meses, muito se tem falado sobre a pandemia na qual a gente se encontra. Essa pandemia, gente, ela foi causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, uma doença pulmonar inflamatória. E com tanta informação disponível sobre a dificuldade de se criar uma vacina eficaz, a gente precisa falar sobre os anticorpos, a ação dele no nosso corpo e como eles servem para detectar se a pessoa teve Covid ou não. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar com vocês o que são os anticorpos, né? Os anticorpos, gente, eles são glicoproteínas produzidas em todos os vertebrados, que têm como finalidade proteger o nosso corpo contra qualquer substância estranha que entra nele, que é conhecida como antígeno ou patógeno. Os anticorpos, eles possuem uma grande diversidade e são altamente específicos na resposta contra qualquer tipo de patógeno, e eles são produzidos pelos linfócitos B. Esses anticorpos, eles interagem com outras proteínas a fim de reconhecer o patógeno e eliminá-lo. Então, gente, depois de falar para vocês sobre a ação dos anticorpos no nosso corpo, eu preciso falar como funciona esse teste para a Covid-19. Esse teste, gente, se baseia na ligação de anticorpos específicos para a Covid-19 que vão se ligar a proteínas presentes na capa proteica dos vírus SARS-CoV-2. Isso acontece dentro do nosso corpo, a ligação do anticorpo com o patógeno, que aí seria o coronavírus. Após essa ligação, é coletado o soro sanguíneo do paciente e aí esse soro ele vai ser analisado por uma plataforma de testes. Mas para a interpretação dos resultados, o pesquisador, o técnico de laboratório, analista, ele precisa saber qual anticorpo se ligou ao SARS-CoV-2. Nós, seres humanos, possuímos 5 classes de anticorpos presentes em nosso corpo. Dessas 5 classes, 2 estão relacionadas com o teste para Covid, porque elas indicam se a pessoa teve Covid ou se ela está com Covid, que seriam através das imunoglobulinas M, IgM, e imunoglobulina G, IgG. Depois de ter dado essa breve explicação sobre anticorpos e teste para Covid, agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês nos fizeram lá na nossa página. Deixa eu pegar o computador aqui para eu poder ler as perguntas que vocês nos fizeram. Só um minuto, gente. A primeira pergunta foi: testei IgM positivo para Covid-19. E agora? Se você testou IgM positivo para Covid-19, significa que você está na fase aguda da doença. Você está com Covid-19. Na Covid-19, a produção de IgM ela ocorre do 5º ao 7º dia após a infecção. Então, você deve redobrar os seus cuidados, manter o isolamento social e, caso os seus sintomas agravem, você deve procurar um médico para que ele possa te ajudar. Vamos para a próxima pergunta, gente. Mas e se eu testar IgG positivo para Covid-19? Então, se você testar IgG positivo para Covid-19, significa que você está na fase mais tardia da doença. Ou seja, você foi exposto ao vírus, ao coronavírus, e possivelmente você já está imunizado a ele. Mas isso não significa que você deve desconsiderar as medidas de proteção, como utilização da máscara, isolamento social, lavagem constante das mãos e objetos. Olha que pergunta interessante que vocês nos fizeram também. Eu tive catapora e não tenho mais. Por que com a Covid-19 eu posso ter uma reinfecção? Antes de mais nada, eu preciso falar com vocês sobre a diferença entre reativação viral e reinfecção viral. Na reinfecção, a pessoa se recupera completamente da doença inicial e é acometida novamente. Na reativação, o vírus que se encontra no seu estágio dormente, ou seja, no seu ciclo de vida inativo, ele, por algum declínio do sistema imunológico, ele volta à sua atividade e começa a se replicar dentro do corpo da pessoa. Agora dá para responder a pergunta, né?
Então, gente, vamos lá. A catapora. A catapora, ela é causada por um vírus que é conhecido como varicela zoster, altamente comum em crianças menores de 10 anos. E uma vez exposta ao vírus, você está completamente imunizado contra ela, você não vai ter a doença novamente. Apesar disso, o vírus da catapora ele não é eliminado completamente do nosso corpo. Ele fica armazenado próximo aos gânglios nervosos da coluna vertebral e também no nervo trigêmeo. E se tiver algum declínio no sistema imunológico, esse vírus ele pode voltar à sua atividade, provocando agora uma nova doença conhecida como herpes zoster. Recentemente, um estudo realizado na cidade de Shanting, na China, no sul da China, mostrou que pessoas que já foram imunizadas com Covid-19, ou seja, já tiveram Covid-19, estavam apresentando uma nova infecção por Covid. Desde a epidemia do primeiro SARS-CoV, esses pesquisadores mostraram que os anticorpos IgG eles foram diminuindo ao longo dos 2 primeiros anos e em 11,8% dos participantes a IgG se tornou negativa. Então, gente, possivelmente se esses indivíduos que estão com a IgG negativa forem expostos ao vírus novamente, eles podem desenvolver a doença. Olá pessoal, eu sou Ana Luísa, o Júlio já me apresentou e eu vou continuar respondendo as perguntas que vocês deixaram pra gente aqui na nossa página. E a próxima pergunta foi: tinha anticorpo contra a Covid, fiz outro exame e os anticorpos não aparecem mais, posso pegar novamente? Bom, como já foi comentado, o momento em que se inicia a resposta dos anticorpos contra o coronavírus, a magnitude dessa resposta e a longevidade dessa resposta ainda é foco de estudo. Provavelmente, se você fez um exame onde apareciam os anticorpos e posteriormente em um segundo exame esses anticorpos não apareciam mais, pode ser devido ao fato de que a presença de anticorpos no nosso corpo, no nosso sangue, não é duradoura, ou seja, os anticorpos não permanecem no nosso corpo ou no nosso sangue por meses e anos, como em outras infecções mais sérias. Pelo contrário, alguns estudos têm demonstrado exatamente isso, que a presença de anticorpos no nosso sangue decai e muito, em média, 3 meses após a infecção. E então, sem os anticorpos, você fica vulnerável a novas infecções, podendo ter a Covid-19 novamente. É importante lembrar que existem mais de um tipo de coronavírus ou mais de uma variedade de coronavírus. Além disso, esse vírus ele é capaz de sofrer mutações. Então, se você se infectou com um determinado tipo de coronavírus, o seu corpo desenvolveu anticorpos durante um tempo contra esse tipo de vírus específico. Mas, se você se reinfecta com um outro tipo de coronavírus, em um outro momento, onde os seus anticorpos já se esgotaram, você pode desenvolver a Covid-19. Certo, pessoal? Vamos então à nossa última pergunta de hoje. Estão falando por aí de soro de cavalo. O que é isso mesmo? Estarei protegida? Bom, o uso do soro ou plasma de cavalo no tratamento da Covid-19 tem sido muito comentado na mídia. Essa é uma técnica muito antiga, chamada soroterapia, e ela tem como objetivo induzir a produção de anticorpos em animais, no cavalo, por exemplo, para que depois esses anticorpos sejam transferidos para pessoas contaminadas com o vírus, com o coronavírus, por exemplo, fornecendo uma proteção para que esse vírus seja eliminado de uma forma muito mais rápida do corpo da pessoa. Sabe como os pesquisadores fazem isso? Eles inoculam ou eles injetam no cavalo uma partezinha do vírus, uma proteína, por exemplo. E o sistema imune do cavalo reconhece essa partezinha como uma substância estranha e começa a produzir anticorpos contra essa substância estranha. Depois de um tempo, os pesquisadores vão lá no cavalo, coletam o sangue e separam uma parte chamada plasma contendo os anticorpos. Em um segundo momento, eles usam esse plasma contendo esses anticorpos em pessoas infectadas com o coronavírus, fazendo com que a quantidade de anticorpos no sangue dessa pessoa aumente bastante, ajudando então a combater, neutralizar o vírus e eliminá-lo do corpo.
No entanto, gente, esse tipo de imunização, chamada imunização passiva, só protege o indivíduo por um curto período de tempo. Isso porque essa resposta não é própria do indivíduo, e sim uma resposta que começou no animal, no cavalo, por exemplo, e foi transferida, foi passada para a pessoa para ajudá-la a combater ao vírus de forma muito mais rápida e eficaz. Então, em momentos posteriores, meses, por exemplo, depois, se a pessoa viesse contaminar novamente com um outro vírus ou até mesmo o mesmo vírus de antes, os anticorpos dela já vão ter se esgotado e assim ela pode também desenvolver Covid-19 novamente. Bom, gente, é isso. Eu e o Júlio esperamos ter conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Continuem interagindo com a gente, mandando perguntas, curiosidades que a gente responde. Você que está assistindo, não deixe de seguir e curtir a nossa página e compartilhar esse vídeo. No mais, fiquem bem, se cuidem e muito obrigada!